paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 10, os Evangelhos. Capítulo 9, o Evangelho de João, parte 3. Mas no capítulo 8, o Evangelho de João, parte 2, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1. Jesus lava os pés dos discípulos. Qual o propósito da cruz relacionado à pessoa de Cristo? Tópico 2. Nosso relacionamento com o Espírito Santo. Qual a dupla missão do Espírito Santo, conforme as palavras de Jesus? E hoje, no tópico 1, da prisão ao sepultamento de Cristo. Observe, a caminho do horto, Jesus e seus discípulos atravessavam ali o vale de Cedron. E do altar corria um canal que descia até o Cedron. Entenda isso, amados. O sangue dos animais sacrificados era derramado no altar e descia pelo canal, ia juntar-se às águas daquele vale. E ao passar por lá, provavelmente, estou só conjecturando, tá? Provavelmente Jesus notou aquela água vermelha e pôde, por certo, conduzir seus pensamentos até a cruz. O horto, ou Getsemane, era bem familiar a Jesus e seus seguidores. Ali havia paz, quietude, mas aquela noite, porém, seria bem diferente. Judas, que por vezes estivera ali com Jesus, por ali dirigiu-se, levando consigo a corte de oficiais dos principais, dos sacerdotes e fariseus. Observe, a palavra corte vem do grego espeira e tem três significados. Primeiro, a corte romana, de 600 soldados, formado por 600 soldados. Segundo, a corte de soldados auxiliares, de 1.000 homens, 240 soldados de cavalaria e 760 soldados de infantaria. Terceiro, corte como um destacamento de homens, chamado em latim de manipulis, tendo 200 homens. Entenda, mas, por menor que fosse a corte, parece injustificado para prender apenas um homem. Eles estavam munidos com lanternas, achortes e armas. Achortes, amados, são uma espécie de pavio daquelas lamparinas da cidade do interior. Então, temiam, por certo, um revide de Jesus. Mas Jesus estava pronto para que nele se cumprisse o plano do Pai. Sou eu, palavra dita com autoridade, sem qualquer temor. Se você observar, estas mesmas palavras foram pronunciadas pelo Pai no Antigo Testamento. Eu sou o que sou. E o Filho manifestou-se ao mundo falando com toda autoridade. Eu sou o soberano Deus, o Criador. Eu sou o Senhor. Então, diante do poder soberano, impossível teria sido a prisão de Jesus por frágeis homens. Pedro, cheio de revolta, puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. João não narra a cura feita por Jesus, mas sabemos que ele, de imediato, curou o homem ferido e admoestou a Pedro. De posse de Jesus, os judeus levaram-no para ser julgado e condenado à morte. Observe, queridos, eles ignoravam que todos os seus atos concorriam para o cumprimento da profecia ou das profecias messiânicas, né? Então, Cristo foi julgado perante os judeus, sumo sacerdote e o sinédrio, e perante os romanos, Pilatos e Herodes, analisando o julgamento do Senhor Jesus Cristo, segundo as palavras do evangelista João. A primeira pessoa a se defrontar com Jesus foi Anás, do Templo de Jerusalém. Tratava-se, amados, de um homem poderoso e rico. Sua riqueza fora adquirida por meios ilícitos. Era sogro de Caifás, o sumo sacerdote. O julgamento de Cristo perante Anás foi vergonhoso, um fiasco, uma zombaria da justiça.
Os interesses egoístas do sumo sacerdote e dos seus auxiliares estavam ameaçados. O Senhor, todavia, já fora condenado antes de ser julgado. Foram atos vazios, pois Jesus representava grande perigo para a sua religião. Manietado, Anás manda Jesus a Caifás, onde perante o sinédrio é condenado. No mesmo instante, Pedro nega a Cristo. Entenda, se Pedro não tivesse se misturado com os infiéis, por certo não teria caído. A observação é o seguinte: assim procuremos estar sempre perto de Jesus. Só assim evitaremos de cair espiritualmente. Depois de enfrentar a justiça dos judeus, Cristo foi levado a Pilatos, governador romano, homem de moral débil. Como governador, Pilatos foi um fracasso, amados. Cometeu muitos erros. Não gostava dos judeus e nem estes dele. Pilatos pretendeu fugir à responsabilidade do julgamento de Jesus. Quis entregá-lo aos judeus, para que o julgassem em conformidade com as suas leis. Notemos as duas perguntas de Pilatos a Jesus. Tu és o rei dos judeus? No versículo 33. Que é verdade? No versículo 38. A primeira pergunta, Jesus respondeu: sim, ele era rei, mas não deste mundo. A segunda ficou sem resposta. Ele era a verdade, mas não importava responder a Pilatos, pois ele não iria seguir a verdade. No versículo 40, reproduz bem toda a maldade que imperava no coração do homem. Preferiam um salteador ao Redentor. No capítulo 19, Pilatos manda açoitar o mestre e depois diz: não acho nele crime algum. Observe, talvez ele tivesse pensado que isso seria o suficiente para satisfazer os judeus e assim abafar toda a sua hostilidade. Mas eles insistiam pela crucificação de Jesus. Lá no versículo 7. Ele deveria morrer, pois ele fizera filho de Deus. Diante de tais palavras, Pilatos ficou visivelmente perturbado e voltou a Jesus com a terceira pergunta: de onde és tu? Mais uma vez ficou sem resposta. Pilatos, sentindo toda a responsabilidade, desejou soltá-lo, mas não foi forte para enfrentar a multidão enfurecida, bradando pela sua crucificação. Assim ele entregou Jesus à multidão para ser crucificado. Aqui João relata pormenores e fatos que os outros evangelistas omitem. No versículo 17, entendemos que, a princípio, Jesus mesmo levou a cruz. Depois, Simão foi chamado para tal fim. Mas observe, Jesus estava a caminho do Calvário, ensanguentado, ferido, cansado e sofrendo profunda dor. João narra com mais detalhes como os soldados romanos lançaram sorte sobre os vestidos de Jesus. Ele não faz menção às palavras dos outros evangelistas e acrescenta três expressões exclusivas: a Maria, sua mãe, eis aí o teu filho, a João, eis aí tua mãe, diz ainda, tenho sede, e está consumado. A crucificação é descrita em João com poucas palavras, apesar que ele foi o único que assistiu à morte de Cristo, e é o menos que fala. A causa da crucificação era sempre declarada acima da cabeça do condenado. Pilatos mandou colocar uma inscrição trilíngue. Foram escritas em hebraico, grego e latim: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, versículo 19. Os judeus foram contra esse título dado a Jesus. Pilatos recusou-se a modificá-lo. Os judeus quiseram quebrar-lhe os ossos das pernas, tal qual fizeram aos dois malfeitores.
Isso, amados, acelerava a morte. Mas, chegando perto de Jesus, notaram que ele já estava morto. Então, um soldado lanceteou o lado, de onde saiu água e sangue. Podemos ver o simbolismo na água e no sangue. Estes representam propiciação e justificação. Para nós encerrarmos, amados, observe. Dos versículos 38 a 42, fala da sepultura de Jesus. João diz que José de Arimateia era discípulo oculto. Aqui aparece Nicodemos para embalsamar o corpo de Cristo. Né? A narrativa da crucificação está dividida em 6 partes. Primeiro, o próprio ato, João 19, do 17 ao 18. Segundo, colocação do título na cruz, do capítulo 19, do versículo 19 ao 23. Terceiro, divisão das vestes de Jesus, dos versículos 23 a 25, parte A. Quarto, providências quanto à mãe de Jesus, do capítulo 19, do versículo 25b ao 27. Quinto, as últimas palavras, do capítulo 19, do versículo 28 ao 30. E sexto, a espada traspassada, do capítulo 19, do versículo 31 a 37. Então, na próxima aula, no tópico 2, do túmulo vazio e a aparição de Cristo ressurreto, vamos responder as seguintes questões. A quem Jesus apareceu primeiro após a sua ressurreição? Quem foi o alvo da segunda e terceira aparições de Jesus após a sua ressurreição? Amém, amados? Então, na próxima aula, nós encerramos o capítulo 9. Vamos fazer um recesso. Em agosto, nós voltaremos no capítulo 10 para fazer um apanhado geral de todos os evangelhos, para nós fecharmos essa parte, né? Mas você já tem aí material suficiente para você evangelizar, para você dar razão da sua fé. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários, né? Não esquece de divulgar o canal para que nós possamos atingir o maior número de pessoas, para que a obra de Cristo seja feita na vida delas. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.